que alguns crentes raiz sentem saudade. Eu falei com o Ministério Louvor, porque todo terceiro domingo é culto só de hinos antigos. Eu falei, gente, vocês estão cantando hino quando vocês eram novos, porque eles são todos novos, eles. Eu falei, a galera aqui está sentindo falta de um hino bem antigo, irmão. Ajuda aí, né? E eles hoje vieram com o repertório da antiga. Parabéns, não só pelos hinos antigos, mas pela técnica vocal, cada um de vocês tem, pelo talento que vocês têm, pela dedicação de vocês. Muitas pessoas criticam os ministros de louvores, mas eles chegam aqui na igreja 3 horas da tarde, sai daqui mais de 10, você acaba o culto e sai correndo, nem tirar o copo debaixo do teu assento você tira de água, mas gosta de criticar os outros. Mas é assim mesmo, né? É fazermos a nossa parte, deixar que Deus, né, cuide do resto. Salmo 23, eu quero dar continuidade ao sermão que eu comecei a ministrar. Salmo 23, versículo 4. Agora, a partir do versículo 4, eu parei no versículo 3. Gostaria agora de dar continuidade. Versículo 4. Você conhece esse texto de cor? Me ajude a ler, por favor. 1, 2, 3. Ainda que eu andasse... a tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode fechar os teus olhos? Deus, eis-nos aqui, ó Pai, precisamos ouvir a tua voz. Se não for a sua voz a falar conosco, ó Pai, não teremos direção. Se não for a sua voz a falar conosco, nós não teremos vida. Se não for a sua voz a falar conosco, ainda que nós andarmos num vale da sombra da morte, nós vamos temer, Pai. Na verdade não sobra nada de nós, mas estamos de pé graças à sua voz. Então essa voz que é ministrada através do Espírito Santo, que ela tenha liberdade aqui no nosso meio, que ela fale com cada um, ministrando individualmente aquilo que o Senhor deseja. Que hoje haja consolação, que hoje haja repreensão, que hoje haja, ó Deus, renovo do teu Espírito Santo, que hoje haja salvação. Aqueles que estavam longe, aquelas ovelhas que estavam longe da sua casa, que hoje encontre lugar no aprisco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos falando acerca do Salmo 23. Salmo 23, que é um dos salmos mais citados da Bíblia. Podemos falar que é um dos maiores amuletos bíblicos que existem. Tem irmãos aqui que têm quadro do Salmo 23, outros têm blusa do Salmo 23. Esses dias fui dormir e homem, né? Homem só pensa em namorar. Fico vendo alguns jovens aqui e falo, pastor, eu só vou namorar. Eu falo, não vai nessa não, só vai pensar. Mas não desiste, tenha fé. Não abandone o barco não, continua. Eu sei que quando a Ellen já não quer, ela já coloca aquela roupa de igreja. Quando a mulher está naqueles dias, né, os hormônios estão aflorados, a mulher coloca aquele baby doll bonito. Aí esse dia eu estava lá, né, falei, hoje Jeová, orei, jejuei, que tem que jejuar de manhã o homem, porque se tiver de jejum esperando namorar, não pode. É o que o Paulo fala. Quando eu chego para deitar, ela está com a blusa do Salmo 23. Eu falo, ai não dá, assim. Ai não tem condições, me ajuda. Elas já falam assim, ó, nem tenta. O Salmo 23, ele é um amuleto que muitos de nós às vezes utilizamos, mas ele é um cântico. Se você puder deixar o versículo 4 para mim, tá? Ele é um cântico composto por alguém que não somente foi inspirado por Deus, mas ele é um cântico que foi composto por alguém que já viveu tudo isso que ele falou. Eu falei aqui na semana anterior que tem coisas que nós vivemos que nos dão autoridade para falarmos. Quem sofreu já alguma perda familiar tem autoridade para chegar quando alguém perde uma outra pessoa e consolar ela, porque ela já passou por aquilo, não é verdade? Algumas experiências que nós não passamos não nos dão a verdadeira autoridade para falarmos, mas nós estamos falando de um homem
que antes de ter coroa na cabeça, ele servia o pasto. Antes de ele se assentar num trono, ele cuidava de animais. Antes mesmo de ser chamado para sentar à mesa na família, ele tinha o costume de enfrentar desertos. Ele sabia como era a vida de um pastor. Ele tinha autoridade para falar o que é ser um pastor. Ele tinha vivência. Por isso que eu tenho falado isso muito. Não reclame dos processos que Deus tem te dado, porque são esses processos que vão te dar autoridade para que lá na frente você possa levantar sua mão e falar em nome dele, porque são os processos que nos ajudam, são os processos que nos certificam, que nos dão autoridade para ministrar algo sobre um tempo, sobre uma nação, sobre um grupo. Não reclame dos processos. O processo faz parte do chamado. E Davi agora ele começa a ministrar o versículo 4, trazendo à sua memória algo que ele viveu, mas através agora de algo que o coração dele está compondo. Ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, tu estás comigo. Existem lugares que são o Senhor. Na verdade, existem lugares que é o Senhor que nos conduz. Tem lugares que é o Senhor que nos coloca. Tem lugares que é o Senhor que pega a nossa mão e nos leva. Um exemplo disso foi ministrado semana passada, Ezequiel capítulo de número 37. O que o profeta vai dizer? E o Senhor me pegou e me colocou no meio de um vale de ossos sequíssimos. Tem locais que nós não entendemos por que nós estamos, e é difícil entender mesmo. Qual o objetivo de Deus colocar a gente num vale de ossos sequíssimos? Se talvez você não conhecesse esse texto, você iria murmurar toda a vida. Já pensou se Ezequiel começa a murmurar e fala: eu não quero viver essa experiência, eu não sei porque eu estou aqui, é um local que eu não quero estar, me arranca desse vale. Ele não teria a oportunidade de ver o que nenhuma criatura nesse mundo conseguiu ver. Já parou para pensar? Porque tem experiências que ninguém nunca viu. Nenhum ser humano conseguiu ver um dia tocar no mar, o mar se abrir. Foi uma experiência que Moisés, sendo guiado, como você ministrou, guiado por Deus, ficou encurralado. Ninguém nunca viu isso. Ninguém nunca teve a experiência de Pedro, de caminhar, mesmo que seja por alguns passos sobre as águas. Ninguém nunca teve a experiência na vida de orar e ver fogo do céu cair. Ezequiel agora está tendo uma experiência, porque Deus o colocou para viver. E muitos de nós oramos para que Deus nos tire de experiências que Ele tem nos colocado. Foi Ezequiel que foi conduzido. No livro de Mateus, no capítulo número 4, o evangelista vai dizer que Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Pastor Bruno, o senhor não entende o deserto, mas tem deserto que é o Espírito Santo nos conduzindo para nos dar experiências. Tem momentos que é o Espírito que nos conduz, mas tem momentos somos nós que andamos. Algumas experiências é Deus que nos conduz, Cida, mas algumas experiências somos nós que andamos. Olha o texto, porque é só você voltar alguns versículos.
Você voltando a alguns versículos, você vai lembrar que ele fala assim, ó: guia-me, leva-me. Agora ele não está falando da segunda pessoa, ele está falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é o Senhor guiando ele pelo vale da sombra da morte, é ele que andou em direção ao vale da sombra da morte. O que eu quero separar aqui é que tem momentos que é Deus que nos conduz para experiências, e existem ocasiões que somos nós que andamos em locais aonde Deus não gostaria que você estivesse. Mas se você entrou aqui e tem estado nessa direção, entenda que o versículo continue. O versículo vai continuar. Pode ficar tranquilo, porque por mais que você vá para caminhos que não é Ele que escolheu, não tema mal algum. Por quê, Renan? Porque Ele está contigo. Tem caminhos que nós vamos, mas ainda que nós andemos na direção errada, se eu sou ovelha dele, eu tenho a certeza de que ele está comigo. Isso é só para quem é ovelha. Isso é só para quem é ovelha dele, do pastor. Porque o pastor, ele larga 99 e vai na direção, mesmo que seja no vale da sombra da morte. Ele vai e vai te pegar lá, pode ficar tranquilo. Mas não culpe ele por estar no vale, porque quem anda aqui, Davi falando, foi eu que por muitos momentos, eu que me direcionei para caminhos errados. Ainda que eu ande ou andasse pelo vale. Aqui a galera já é tudo mais velha. A maioria não vai lembrar das aulas de geografia, né? Alguns até perguntam: pastor, para que tem geografia na escola? Eu não uso isso para nada. Mas quando nós estudávamos geografia, nós estudamos o que era vale. E o vale, na verdade, ele é considerado como se fosse um acidente geográfico. Entenda, é um acidente. O que você está passando, onde você andado, não é normal. Porque o pastor não quer que você ande em alguns locais, mas às vezes acontece alguns acidentes. É um acidente geográfico. E esse vale, ele não tem o mesmo tamanho, a mesma dimensão. Cada vale tem uma dimensão diferente. Pastor, eu estou atravessando um vale tremendo, mas eu não consigo entender como Deus já tirou fulano do vale. Entenda, para cada um Deus tem um tamanho, para cada um Deus tem uma profundidade, para cada um Deus tem um tempo, para cada um é uma experiência diferente. Viva o teu vale. Não compare o que você vive com o que os outros vivem. Não compare o teu chamado com o chamado dos outros. O que Deus tem para você é seu, o que Deus tem para ela é para ela, o que Deus tem para ele é para ele. Viva o teu momento. Cada um vale. O vale não é algo que é assim, pastor. Ele tem tantos metros, não, de profundidade, tem tantos metros de comprimento, não tem. E cada um é feito de uma forma diferente. Ele tem dimensões diferentes. É um acidente geográfico. Mas o vale, ele é a menor altitude, cercada por diversas montanhas. O vale é como se fosse uma depressão no meio de um relevo. É algo fundo, cercado por outros muito altos. É um acidente. Não é um relevo que Deus planejou. É um acidente. É uma área de baixa altitude. Tem momentos que nós estamos lá embaixo, porque a vida do cristão é assim. Tem pessoas que acham que a vida do cristão, servir a Deus é só. Nunca foi assim. O próprio Cristo vai dizer: no mundo
tereis aflições, vocês terão vales, mas tendes bom ânimo, porque eu venci, e se eu venci, vocês vencerão também. É a mais baixa altitude, é o mais baixo do relevo. Só que às vezes nós esquecemos que a saída do vale, como ele é cercado de montanhas, é olhar para onde? Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, fez esse vale também, e fez o monte, e vai mostrar o caminho por onde eu devo sair. O problema é que quando nós entramos na depressão do relevo, esquecemos de olhar para cima, porque achamos que nós mesmos temos condições. A condição não está embaixo, a condição não está à tua frente, a condição está em olhar para o alto. Pare de ficar lutando pelo seu casamento com as suas próprias forças. Para de ficar lutando por esse filho com as suas próprias forças. Para de ficar lutando contra esses opositores que ficam falando um monte de baboseira nas redes sociais. Ei, pare de tentar com a sua força. Entenda que a saída dessa depressão é somente olhando para o alto. Confiando nele, é olhando para cima. Mas tem momentos na nossa vida que ao invés de olharmos para cima somente com o objetivo de buscarmos a solução, nós nos amedrontamos, porque nos achamos muito pequenos. Já teve um momento na sua vida que Deus te chamou para algumas coisas e você falou assim: eu não tenho condições. Às vezes alguns profetas te entregaram algumas coisas, falando assim: ó, você vai passar por essa porta, e você fala assim: eu não. Nem estende a mão para receber e fala assim: não, eu não, sou muito pequeno. Eu olho para cima aqui e vejo tantas pessoas grandes ao meu redor, eu vejo tantos pregadores bons, eu vejo tantos cantores talentosos, eu vejo tantos obreiros de valor, que eu não tenho condições, pastor, hein? Hoje você está num vale cercado de montanhas, mas entenda que isso é temporal, e esse tempo vai depender de você andar e sair dele. Não olhe para cima e se amedronte com as alturas que estão ao seu redor. O vale é um local onde a maioria das batalhas bíblicas eram travadas. Se você olhar para a estrutura bíblica, você vai ver que a maioria das batalhas enfrentadas por grandes exércitos, grandes homens de Deus, foram nos vales. Eles não lutavam nas montanhas. Na montanha eu me posiciono, no vale eu desço para a batalha. No monte você sobe para se posicionar, mas na hora da batalha, desce do seu pedestal, vão para baixo, para o campo de batalha. Não é no alto as guerras são embaixo, são lá embaixo. Essas batalhas que você atravessa não serão feitas nas regiões celestiais, mas é descendo. É difícil travar batalhas, é difícil viver guerras, mas toda guerra tem um fim. Que armas você tem utilizado? Entenda que você se prepara em cima e desce para a batalha, se alimenta em cima e desce para a batalha, se enche em cima e desce para a batalha.
Só que também depois de toda a batalha, é também no vale que você vai encontrar os despojos. O pastor ministrou aqui sobre o povo atravessando o deserto, porque um dos motivos que o povo demorava a andar, porque eles estavam carregando os despojos que eles ganharam dos egípcios. Muito ouro, muitos vasos, muitas especiarias, tecidos. Quando o povo ele ia para a batalha, ele levava consigo os despojos, eles não deixavam em casa, porque era uma regra da batalha o seguinte: eu vou para a batalha com tudo que eu tenho, porque se eu vencer, eu ganho também as armas do adversário, mas se eu perder, ele pega as minhas armas. É por isso que você também não pode parar. É porque o que está em jogo não é somente a sua vida, mas tem alguns tesouros que Deus confiou na tua mão, como a sua família, como ministério, como talento, como outras vidas que Deus confiou. É por isso que você não pode parar, porque não é só a sua vida que está em jogo. Tem tesouros que Deus te confiou, que eles não podem ficar na mão do adversário. Deus deu a você, e é por isso que você tem que tirar forças para vencer essa batalha. Se está difícil lutar só por você, busque força pelos seus. Você pensa que tem momentos que eu já pensei em parar várias vezes. Jorge está comigo há muitos anos. E quantos anos atrás, Jorge, eu falava: eu vou parar. Cansei, Jorge, eu estou cansado de bater contra o sistema. O Jorge falava assim: você não pode parar, porque existem outras vidas que dependem de você. Aquilo doía, porque o meu coração na verdade queria parar de sofrer. Mas ele mostrava em Deus, Deus usava ele, falava assim: ó, não é só você. Você carrega espada na sua mão, você carrega ouro, carrega prata, carrega vasos de bronze, vasos de ouro, vasos de barro, mas tem um monte de vasos que estão aí contigo, e você não pode perder essa batalha, Renan. Isso tudo está no mesmo vale da briga, no mesmo vale da luta, estão os despojos. É nesse mesmo vale que você vai encontrar também alguns suprimentos. Porque quando você anda em algumas regiões, você precisa de água, você não vai para o alto para procurar água. O Alan trabalha com parte ambiental aqui. A maioria dos rios, Alan, por onde você passa, cuidando do meio ambiente, estão nos vales. Porque o rio desce o monte e encontra o caminho no vale. Eu reclamo do vale, mas entenda que é no vale que você vai encontrar suprimento. É no vale que você vai encontrar outros animais, para que ali você também se alimente. O vale não é lugar só de luta, mas é lugar também de se alimentar, porque é no vale que você encontra a vida. Quer ver? É simples. Vai no estado de Minas Gerais, aonde são localizadas as maiorias das cidades de Minas Gerais. São nos altos das montanhas? Não. É onde? Nos vales. Chega no centro de uma cidade, olha ao redor, você vai ver que tem montanha em tudo que é lugar. Pode observar. Vai no Espírito Santo. Chega no meio da cidade e olha para o alto, olha ao redor. A maioria das cidades se localiza no vale. Por quê, pastor? Porque todo mundo, toda a humanidade quer montar abrigo aonde tem suprimento, aonde tem vida. Entenda que o vale não é local somente de morte, mas é local onde você vai encontrar vida e suprimento para a tua alma. A questão é como você está enfrentando o vale, e quais os olhos que você vê, o ambiente aonde você está. Porque quem vai fazer o ambiente somos nós, irmãos. Talvez você vai colocar a Cida no ambiente, vai me colocar no mesmo ambiente, vai colocar outra pessoa no mesmo ambiente, mas cada um vai olhar aquele ambiente de uma forma diferente. Uma pessoa vai entrar aqui: meu Deus, cruz credo, uma igreja preta, parece um cemitério. Aí outro que está ferido fala assim: meu Deus, mas a parede é preta, não tenho nem saber.
aqui é local para a cura da minha alma. Está entendendo como o ambiente ele é de acordo com como você está, como os seus olhos estão? Então pare de olhar para o vale como um local monstruoso. O local é de guerra, mas é temporário. É um erro? É. Mas se você quiser, daqui a pouco você está andando por veredas. É você que escolhe. Mas uma coisa que eu aprendo com Davi, ele não fala, ainda que eu pare no vale. Davi não fala, ainda que eu descanse no vale. Davi não fala, ainda que eu morra no vale. É Davi falando assim, ó: por mais que venha divórcio, eu não vou parar de andar. Por mais que meus filhos não estejam na presença, eu não vou parar de andar. Por mais que minha casa esteja em desordem, eu não vou parar de andar. Por mais que me critiquem, eu não vou parar de andar. Por mais que me olhem torto, eu não vou parar de andar. Eu não vou parar de andar. Para, tá difícil, mas continua andando. Tá difícil, rasteja se for preciso, vá de joelhos se for preciso, mas não pare. Davi falando, ainda que o cenário seja difícil, eu continuo caminhando. Pastor, não consigo dar passos largos, mas vai ser passos firmes, pastor. É de pouquinho em pouquinho, mas eu não vou parar. Eu vou continuar andando em qualquer cenário que Deus me levar. Eu não vou desistir, mesmo que seja arrastado, eu vou continuar. Porque eu sei que eu vou passar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Entenda uma coisa, o vale não é da morte, o vale é da sombra. O vale que Deus tem te colocado não é da morte. Por que não é da morte? Entenda uma coisa, a morte não tem poder de te tocar. Jesus vai dizer o seguinte: aquele que crê em mim, Marta, aquele que crê em mim jamais verá a morte. Então a morte vai ser uma coisa que você nunca vai ver, só para aqueles que têm um pastor. Você que é filho, você que é ovelha desse pastor, a morte nem chega perto de você. Não chega. Pastor, e se eu já estiver morto? Ainda que esteja morto, Marta, viverá. Está entendendo? Aonde Deus tem te colocado não é para a morte, não é de morte, não é para morte, não é de morte, não é para morte, não é de morte, não é para morte, não é de morte. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre você, não tem poder sobre a sua casa, não tem poder sobre os seus relacionamentos, não tem poder sobre o teu chamado. Contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário, só quem acredita vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Ei! A sombra de uma arma não te mata. A sombra de um bandido não te ataca.
A sombra de um animal selvagem não te morde, é só uma sombra. É só uma sombra. Agora, como você não se assusta com a morte, mas se assusta com a sombra? E entenda uma coisa: nem toda sombra que você vê é a realidade daquilo que acontece. Já brincou daquilo? Já brincou? Aí você vê, é o que? Um pássaro, não é a mão. O inimigo já entendeu que através da luz, ele consegue refletir algumas coisas para te assustar. Mas o que é na verdade? É só uma sombra. Não pode te matar, não pode te assustar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Aqui eu encerro, porque minha mãe já foi embora. Quem sabe eu continuo depois. Olha que há pouco tempo a Rebeca falou para mim, Kelly. Estávamos no nosso quarto, ela e eu. E ali nós fazemos nosso devocional. Todo mundo lê, cada um lê a sua Bíblia. E aí eu pedi para a Rebeca pegar alguma coisa que eu não me lembro na cozinha. Aí a Rebeca falou assim: pai, eu estou com medo. Aí eu falei: você está com medo por quê, minha filha? Não tem nada aí. Papai está contigo. Nossa casa não tem nada. E outra coisa, sempre que você orar, sempre que você estiver passando por algum problema, você ora, pede para o Pai do Céu para te dar força. Ela não consegue entender muito isso ainda. Ela: pai, eu não consigo. Rebeca, vai. Aí começa a dar força, né? Vai agora. Ela ia até medo. Rebeca, por que você está com medo? Por causa da sombra, pai, que está batendo lá no teto. Parece que tem alguém na cozinha. Meu filho, não tem ninguém, filha. Confia no papai. Não tem ninguém. Pai, eu não consigo. Tá bom, Rebeca, eu vou lá com você e vou te mostrar que não tem ninguém. Peguei na mão dela. Falei: tá vendo, filha? Isso aqui é a sombra do coqueiro. Lá da casa da sua prima está vindo a sombra, a luz está refletindo. É a sombra do coqueiro que se mexe. Não é ninguém não. Está vendo porque você não tem medo? Não, pai, eu só não tenho medo porque tu estás comigo. Eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, pastor, estás comigo. É mais forte do que eu, não tenho força, mas o que me dá força é saber que você está de mão dada comigo. E quando você está de mão dada comigo, nada me assusta, eu supero todas as coisas. Ei, por mais que você atravesse caminhos difíceis, complicados, caminhos que parecem de morte, entenda que você tem um Pai que está contigo de mão dada, e Ele te protege de tudo, te protege de todos. Não tenha medo. Por quê? Porque tu, Deus, porque tu, Pai, estás comigo. Ei, Pai, você está comigo, então você me ajuda a andar. Já foi a nossa hora. Preparas uma mesa perante mim. Vou pular no 5, já vou para o 5. Não dá. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa perante mim. Porque quando você é convidado para ir na casa de alguém, a mesa está pronta, não é? Alguém te convida, ele não te convida para você preparar a mesa, correto? Mas aqui o pastor está falando o seguinte: ei, eu vou preparar a mesa na sua frente. É como se te chamasse para almoçar e falasse assim: deixa eu te ensinar como eu monto uma mesa. Enquanto eu te ensino, eu converso contigo. Enquanto eu preparo a mesa, eu tenho um relacionamento contigo. Enquanto eu preparo a mesa, eu te ensino os ingredientes que eu coloco. Os segredos da culinária eu vou te ensinar. É só você me observar que eu estou preparando diante de você. Eu não estou preparando diante dos outros. Eu estou preparando a mesa para você, diante de você. Contigo, Davi. Preparas uma mesa perante mim, diante de mim, na presença dos meus inimigos. Só tem uma coisa: mesa é local de família.
Mesa não é local de inimigo. Mesa é local de família, familiares. E o que eu tenho mais visto é pessoas guerreando com as pessoas que estão dentro da mesa. Eu brigo com meu esposo, eu brigo com meu filho, eu brigo com a minha esposa. Para os de fora eu sou uma bênção, mas para os da casa eu sou guerreiro. Para os de fora eu levo pão, mas para os de casa eu sento na mesa com espada. Entenda que na mesa não é local de inimigo, é local de família. Dentro da sua casa não tem inimigo. Mas me feriu, pastor, não foi ele. Deu ouvido para Satanás e emprestou a boca para Satanás. Mas não foi ele, não foi ela. Pare de ficar atingindo aqueles que Deus colocou para se assentar contigo. Não desperdice tempo quando deveria estar começando a mesa para atacar, ferir. Nós temos um ritual em casa que aprendemos há pouco tempo. Sentou à mesa, larga o telefone. Por quê? Porque ali é local de conversarmos. Ali é local de ouvirmos. A Rebeca quer ser ouvida. A Rebeca fala: pai, você ouve todo mundo na igreja, mas não me ouve. Toma. Vai fazer, ai. Dá atenção para o teu patrão, você dá atenção para o teu pastor te liga, você, a hora que for, ele atende. Teu líder, você... Mas os seus filhos, você não tem um minuto para brincar. Quantos deram presente de Dia das Crianças que seu filho, sua filha? Levanta a mão. Quantos deram presente de Dia das Crianças para seus filhos? Levanta a mão. E quantos minutos você dedicou para brincar com essa criança, com esse brinquedo? Você está ensinando para ele e para ela que a vida é de compra, você dá e troca. Só que a vida é feita de relacionamento. É por isso que temos famílias fracas. Inconsequente, nós temos ministérios fracos. Porque o nosso primeiro ministério começa em casa. Preparas uma mesa perante a minha família primeiro, depois senta inimigo. Primeiro é minha casa, primeiro é minha esposa, primeiro é minha filha, primeiro são os que estão comigo ali, depois senta inimigo. Relacionamento tem que imperar na mesa. E entenda que quem Deus colocou para estar contigo não é para batalhar contra você. Use as ferramentas certas. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. É Davi falando assim, ó: me faça seu representante na terra. E quando descer, não somente enche o copo, porque quando enche a vasilha, ela preenche somente aqui dentro. Mas quando transborda, atinge todos aqueles que estão ao meu redor. O chamado de Deus não foi feito para ficar somente contigo. Se você não aceitar transbordar, Deus não está contigo. O que Deus tem te dado é para atingir a todos que estão ao seu redor. Unção, dinheiro, prosperidade, alegria, paz, tudo isso Deus tem te dado, não é somente para encher uma vasilha. Ele tem derramado unção, é para transbordar. Já observou que quando você está numa mesa muito cheia, aí você tem uma criança, a criança esbarra na mesa, derrama o refrigerante, o que acontece? Todo mundo já... Aí fala, me desculpa. O transbordar é isso. É fazer com que o que Deus tem colocado dentro venha molhar todos que estão sentados na mesa contigo. Amigos e inimigos. O que Davi está falando aqui não é para fazer assim, ó, Senhor, coloca os inimigos para mostrar para ele que agora eu sou o cara. É Davi falando assim, não. A unção que foi derramada sobre mim
mesmo que venha me atingir, mesmo que venha falar mal de mim, mesmo que venha me atacar, mesmo que venha levantar calúnia, a unção que vai descer aqui vai pegar eles também, vai mudar eles também, vai encher eles também, porque a unção vai transbordar. Fica de pé em nome de Jesus. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Assim encerra o salmo. E eu, como tendo um pastor, habitarei na casa desse meu pastor para todo sempre. Por quê? Porque não tem lugar melhor. Davi falando, quando eu aceito o pastorio dele, a bondade me segue, a misericórdia. Não sou eu que vou atrás delas. Eu não preciso buscar, eu não preciso subir para buscar, eu não preciso me abster para buscar. Por quê? Porque aquele que tem pastor, Cida, não precisa de sacrifício, que foi falado hoje. Isso me segue, natural. Eu não preciso pagar sacrifício, o sacrifício já foi pago. Isso me segue, vem vindo atrás de mim. E é por isso que eu quero habitar na casa do meu Senhor para todo sempre. Eu quero orar por você que tem atravessado vales, que tem atravessado desertos, está até se rastejando, está difícil, pastor, está difícil. Você, qualquer um, crente, não crente, sai do seu lugar correndo, que já deu o nosso horário. Sai do seu lugar, que eu quero orar por você que está atravessando hoje desertos, que está atravessando vales estreitos, apertados, e você precisa que Deus, Ele te dê um socorro. Sai do seu lugar, que eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Isso, vem correndo. Vem que já deu o nosso horário. É uma oportunidade que Deus está te dando hoje, de virar o teu cativeiro. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir. Deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Cada cada um dos seus filhos que tem entrado aqui, se colocaram hoje na posição de pedir algo ao Senhor. Alguns estão enfrentando desertos, outros estão enfrentando batalhas, outros estão enfrentando, ó Deus, sombras de morte. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor pegue na mão dos seus filhos, porque são tuas ovelhas, são tuas ovelhas que precisam que o Senhor pegue nas mãos, conduza elas, ó Pai, para que eles saiam deste local onde eles se encontram. Alguns são fracos espiritualmente, alguns estão enfrentando problemas familiares, outros estão enfrentando problemas no casamento, outros com os filhos, outros na gestação, outros estão pedindo para que o Senhor, ó Deus, confirme a promessa, outros não veem solução para as suas vidas, mas o Senhor é a solução. E hoje eles se posicionam aqui, ó Deus, olhando para o alto, olhando para o Senhor como a solução da vida deles. Traga a solução para os teus servos, Pai, em nome de Jesus. Que eles saiam daqui com vida, saiam daqui com força, saiam daqui transformados pelo teu Espírito Santo. É o que eu oro a ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?